Oi galera, tudo bem? Meu nome é Rui Brandão, sou médico e CEO do Zen Club. Há 3 anos que trabalho no mercado de saúde emocional. E antes de começar este vídeo, eu gostaria de deixar claro que o único objetivo aqui é debater, esclarecer e trazer à tona um assunto tão importante, a depressão. Esse assunto ganhou muito destaque nos últimos dias devido aos relatos do comediante Whindersson Nunes, que no seu próprio Twitter relatou como tem sido os seus últimos anos combatendo a depressão. Veja o que ele disse. Eu sinto uma angústia todos os dias. Algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu, de novo com esse sentimento ruim. Mas eu, apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Eu queria conversar com fãs das antigas, com as pessoas que por algum motivo gostam de mim, sobre o que está acontecendo comigo. Eu tive que tomar muita coragem para estar aqui. Então agora, eu queria esclarecer em alguns pontos o que é verdadeiro sobre a depressão e o que é mentira sobre ela. O primeiro ponto que temos que ter em atenção é que a depressão não é brincadeira. Ela é uma patologia clínica bem definida e não é mimimi. Infelizmente, ainda existem algumas pessoas que desdenham de quem sofre de uma tristeza profunda e de quem tem um diagnóstico de depressão. Primeiramente, ninguém escolhe ter depressão. Vamos deixar isso bem claro. Ela pode ser causada por diversos fatores. Fatores genéticos, transmitidos pelos nossos pais e avós, fatores comportamentais, como distúrbios de sono ou abuso de substâncias, e doenças crônicas, entre outros. Então, definimos o primeiro aspecto. Primeiro ponto. Depressão é uma doença psiquiátrica, ela tem vários níveis, desde o nível leve ao grave, e não deve ser considerada uma brincadeira. Alguns dos sintomas de alguém com depressão são excesso de apetite ou falta de apetite, excesso de vontade de dormir ou falta de vontade de dormir, então são polos opostos. Mas depois há coisas muito comuns, né? O desânimo perante a vida, a desesperança, a baixa autoestima e até o sentimento de culpa. Você que está me vendo aí agora, eu peço encarecidamente que se você está triste, se você se revê em alguns dos sintomas que eu acabei de falar, procure um especialista, procure ajuda. A depressão é uma doença que pode ser combatida. Isso não é culpa sua, e muito menos é um sinal de loucura. Por isso é que é tão importante a gente valorizar o tempo com família, amigos, saber dosear as horas de trabalho com as horas de lazer, para que não nos desconectemos com nós mesmos. Olha para o caso do Whindersson. Como ele mesmo relatou no seu post, apesar do sucesso vivido nesses últimos anos, ele tem sentido um vazio existencial, uma falta de propósito de vida. Bem, eu separei algumas perguntas frequentes sobre o tema, e por mais complexas que elas possam parecer, eu vou simplificá-las aqui para você. Então o que eu vou explicar aqui, eu vou demonstrar aqui, é como é que é possível identificar sinais de depressão, como é que podemos dar, portanto, os primeiros passos para a sua resolução e quais são, portanto, as soluções, né, os tratamentos, acompanhamentos mais comuns para quem sofre, portanto, desta doença. Então, a primeira pergunta, a depressão é brincadeira? Bem, nós precisamos ter consciência que a depressão é uma doença crônica. Não é frescura, não é falta de Deus ou falta de fé, não tem nada a ver com religião. E não, quem tem depressão não quer chamar a atenção. As pessoas que têm depressão sentem-se incapacitadas, sem brilho no olho, sem esperança. Você tem ideia do quão complicado é viver assim? Provavelmente, se você já conviveu com alguém com esses sinais e com depressão, você sabe exatamente do que eu estou falando. Por mais que você fale ou tente convencer a pessoa a fazer isto ou aquilo para se alegrar, ela não consegue. Assim como o Whindersson, outros famosos e pessoas que você consideraria como bem-sucedidas também sofrem desse mal. Olha o exemplo do multimedalhista Michael Phelps, um dos maiores fenômenos da natação de todos os tempos. Em 2012, relatou que sofre depressão, abuso de substâncias e tentou suicidar. Vamos à segunda questão. Quais os sintomas da depressão? Acho que antes de entrar nos sintomas é preciso entender a causa e explicar o que é que realmente é a depressão. Ela é um desbalanço de neurotransmissores no nosso cérebro. Eu sei que essa frase foi complexa. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são as moléculas que carregam informação no nosso cérebro de um lado para o outro. Tá?
E são elas, portanto, estes neurotransmissores que nos fazem sentir tudo. Quando a gente tem depressão, a gente tem uma redução de neurotransmissores positivos. Aqueles neurotransmissores que nos fazem sentir prazer, felicidade. Ou seja, o cérebro de quem tem depressão começa a sentir uma escassez desses neurotransmissores positivos e então a pessoa começa a entrar num estado de depressão. E os principais sintomas são alterações de apetite, sentimentos de culpa, falta de concentração, uma alteração no padrão de sono, então a pessoa ou tem excesso de sono ou falta de sono, pensamentos suicidas e uma perda de interesse e autoestima pela vida. É importante entender que a depressão tem níveis, então a pessoa pode ter um nível leve de depressão, um nível moderado ou um nível grave. E consoante o nível, a gente tem a frequência de sintomas mais ou menos predominante. Então uma pessoa com depressão leve pode ter falta de concentração, baixa autoestima e sentimentos de culpa. À medida que esses sintomas começam a aumentar, como por exemplo alterações de apetite, alterações do padrão de sono, dores físicas, ou até mesmo, nos casos mais graves, pensamentos suicidas. Precisamos estar atentos a estes padrões de comportamento e a sua frequência, tanto em nós mesmos, através da autoobservação, como naqueles que nós gostamos. Isso leva à próxima questão. Como é que podemos ajudar alguém com depressão? Temos que ter em mente que ajudar alguém em estado depressivo não é fácil. É preciso ser paciente, é preciso ter compaixão e é preciso ser cuidadoso. Galera, esse é um ponto que faz toda a diferença para alguém que está em estado depressivo. Não julguem. Mostrem compaixão, acolhimento e não apontem dedos na cara. Mas claro, você vai ajudar a pessoa a trilhar esse caminho. Mas a pessoa precisa de ajuda especializada, de um psiquiatra ou um psicólogo. Então entramos na quarta questão, que é: qual é a real importância de um psicólogo, qual é a real importância de um psiquiatra no acompanhamento de alguém com depressão? Vamos lá. Existem algumas abordagens para tratar a depressão. Tá? Existe a abordagem medicamentosa, que envolve tratamento com remédio, e existe também a abordagem psicoterapêutica, que é o acompanhamento por um psicólogo através da fala. Geralmente, os dois são altamente complementares. Então, alguém que está sendo acompanhada por um psiquiatra para o acompanhamento medicamentoso deve fazer, portanto, um trabalho multidisciplinar com um psicólogo também, para ser acompanhado através da psicoterapia. Pensa assim, apesar de ser uma doença peculiar, que a gente não entende bem e que é difícil entender os sintomas, a depressão tem cura. E o acompanhamento de um especialista é a melhor forma para você encontrar esse caminho. E eu quero deixar um apelo aqui. Vamos olhar para as pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, com mais carinho. Vamos mostrar mais compaixão. Vamos nós mesmos ser mais vulneráveis. No final do dia, é isso que faz toda a diferença. Nós somos seres humanos. Nós sofremos e vivemos com as emoções. Mas se nos permitirmos ser mais vulneráveis, vamos ser muito mais felizes. Um forte abraço e espero que esse vídeo tenha ajudado você.